E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro, e no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro molhe água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Agora vamos para o livro de Apocalipse, livro da revelação. Livro da revelação. Livro que muitos pregadores têm medo de ler esse livro. Dizem que é um livro difícil. Não é difícil, não. O livro mais difícil da Bíblia de ser interpretado é o livro de Ezequiel, que diz assim, capítulo 21, que diz assim, versículo 4: Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amém? Os irmãos podem assentar. Aleluia. Irmãos, o livro de Apocalipse, a qual muitos não mais pregam sobre o livro de Apocalipse, é um livro das revelações de Deus, acontecimentos que irão acontecer na história da humanidade. Então, lá no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar lá as trombetas e as taças, que são juízos para a humanidade e aqueles que ficaram, que não subiram no arrebatamento da igreja. Então, o livro de Apocalipse são coisas futuras que irão acontecer, são juízos de Deus, que Deus vai trazer sobre a humanidade em geral. E a igreja, nesse período, como nós, Ministério Assembleia de Deus, somos pré-tribulacionistas, como foi dito, falado nesta manhã, nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Isso é ponto pacífico. Jesus vai buscar uma igreja remida, lavada no seu sangue, independente de placa. Deus vai vir buscar um povo, uma igreja. E essa igreja, ela tem que estar em ordem, tem que estar com as suas vestes brancas, porque Jesus virá buscar a sua noiva. Pois bem, no Evangelho que escreveu Lucas, vai nos dizer de uma história. Para muitos é parábola, mas se você vai numa escola aprender, não é uma parábola, é uma história verídica que aconteceu. Foi real, porque Jesus está contando uma história. Então ele conta, ele dá nome para os personagens. Lá vai estar lá Abraão, Lázaro e o rico. E o inferno, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então Jesus estava sempre ensinando mais do céu do que do inferno. Ou seja, o céu ele é real. O céu ele é real. O inferno também é real. O inferno é lugar de tormento, lugar aonde que o bicho não morre, o fogo não se acaba, e as pessoas que não aceitaram Jesus como o seu suficiente Salvador irão para o inferno. Só existe dois caminhos: o céu e o inferno. O céu e o inferno, eles são real na minha e na sua vida. Creia você não, mas ele é verídico. Então Jesus ensinou nessa, muitos dizem parábola ou história, mas o céu e o inferno ele é real. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai falar lá no livro de Apocalipse, voltando para lá,
Apocalipse capítulo 21, nós vamos deparar com 7 igrejas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, elas existiram na época. Algumas são cidades, como por exemplo Éfeso. Éfeso, no período da igreja, quem vai estudar os períodos da igreja, quem vai estudar a história da igreja, a cidade de Éfeso ou Éfeso, ela vai falar de um período. Qual é esse período? É entre o ano 30 ao ano 100, que é o período da era apostólica. Então, todas essas igrejas vai falar de períodos que dentro da igreja aconteceram. Então, tem vários períodos. Por exemplo, um dos períodos, Tiatira fala da apostasia papal. E aí vem vindo, até chegar nos nossos dias. E nos nossos dias, hoje, nós estamos vivenciando a igreja de Laodiceia, que está lá no capítulo 3, versículo 14 ao 22. Então, nessa igreja, havia lá fraqueza espiritual, arrogância, tudo dentro dessa igreja. Então, todo esse contexto dessa igreja, naquele tempo, ele se encaixa no tempo de hoje. Nós estamos vivendo uma frieza espiritual. Frieza espiritual. Nós estamos vivendo tempos de violência. Pai contra filho, filho contra pai. Nós estamos vivendo tudo. O certo é ser errado. E o errado é ser o certo. Então nós estamos vivendo acontecimentos, guerra, rumores de guerra, fome, peste. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E a igreja ela está nesse esfriamento espiritual. Por quê? Porque muitos não estão mais vindo para a casa de Deus para aprender a palavra de Deus. Que a palavra é que nos santifica, a palavra que nos purifica do mal, do pecado. A palavra que nos conforta, a palavra que nos anima. E sem a palavra nós iremos perecer. A Bíblia fala lá em Oséias: por falta de conhecimento o meu povo perece. Então nós estamos vivenciando a falta de amor, a falta de comunhão entre os irmãos. Nós estamos vivendo tudo isso que os irmãos estão vivenciando. Quando você entra num determinado local, você vê cenas que às vezes, alguns anos atrás, você não via. Eu não quero falar aqui por ética, mas os irmãos sabem, os irmãos já viram no trem, no ônibus, na escola. Mas tudo isso são que a igreja ela está guardada pelo poder do Espírito Santo. Então Laodiceia era na cidade, era notável porque ela tinha fábrica lá de lã, e essas lãs eles pintavam de preto. Então todo mundo ia comprar lã nessa cidade para casacos. Então lá a lã, eles conseguiram fazer a lã com material preto, com a tinta preta. E lá também existiam muitas dessas empresas que fabricavam esse tipo de lã preto. E lá também tinha um remédio que todo mundo ia lá para essa cidade comprar um colírio. Todo mundo. Então virou um centro médico. Então essa cidade, ela se gabava por ter indústria de lã e por ter esse colírio. Só que por outro lado, a cidade estava o quê? Estava esfriando espiritualmente. E hoje nos dias não é diferente. O pecado, ele está entrando na igreja. Está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Não está entrando, já está dentro da igreja. E nós, como os remanescentes, que Deus vai sempre preservar os remanescentes. Em toda a história bíblica,
você vai encontrar os remanescentes. E esses remanescentes é que ainda Deus, Ele está guardando esses remanescentes. E esses remanescentes, eles buscam a Canaã celestial. Então o inferno, ele é real, o céu é real. Aleluia. E que nós possamos guardar e entender que o céu é para todos. O inferno, como foi dito nesta manhã, é para o diabo e seus anjos. Deus, Ele ama a todos. Mas se nós não entregarmos nosso coração, a nossa vida ao Senhor, se nós não escolher Jesus como nosso suficiente Salvador, nós vamos para o inferno. E o inferno é lugar de tormento, tormento eterno. Não tem como, se alguém não estiver enquadrado na palavra. Se você não estiver enquadrado na palavra, você vai ficar você vai ficar. E se você ficar, você vai para o inferno. Não existe outro caminho. Jesus falou: há dois caminhos. Qual você escolhe? Tem uma opção para o homem. Aleluia. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todos os acontecimentos que está escrito no livro do Apocalipse, isso vai acontecer, isso é real. Se você não crer, ou você crer, vai acontecer. Então Deus, Ele sempre vai preservar os remanescentes. Então Laodiceia é isso. Então, mas há uma promessa. Há uma promessa que está lá no capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, quero ler para você. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 21. Se você tomar essa decisão, às vezes não adianta você cantar bem, não adianta você pregar bem, não adianta você ensinar bem, se o seu coração, porque Deus conhece a todos, Deus conhece a todos nós. Não adianta você fizer essas coisas, se o seu coração, se a sua vida não estiver de acordo com a palavra, você fica. Você quer ficar ou você quer subir? Eu quero subir. Eu quero ficar com Ele lá na glória. Então, não adianta você esconder, maquiar, porque de mim você esconde, do pastor, mas de Deus não tem como nós queremos esconder. Porque Deus, a Bíblia fala que os seus olhos é como chama de fogo. Os seus olhos é como o melhor satélite que possa existir. Não tem como, porque Ele usa os seus atributos ativos, que são a onisciência, a onipresença e a onipotência. Aí Ele reúne esses três, aí junta com a sabedoria. Aí Ele junta esses quatro e coloca a soberania. Deus, Ele é soberano. Então não tem como nós queremos esconder de Deus, porque Deus, Ele vê tudo. Ele vê no escuro, no claro, Ele vê nas profundezas. Na onde você imaginar, Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele nos vê, Ele nos contempla. Quer ver uma coisa? Todo mundo conhece a história. Um homem segundo o seu coração tentou esconder de Deus, mas não conseguiu. O seu reino, seus filhos, tudo aquilo que ele conquistou, quase foi para baixo. É Deus. Mas teve um porém, foi falado aqui na escola. Ele se humilhou e reconheceu. Ele se
se arrependeu. Salmo 51. Ele se arrependeu e Deus viu o seu coração. Aleluia. E aceitou. E quando nós praticamos algo que desagrada ao Senhor, se nós não nos arrependemos do nosso coração, do nosso mente, porque Deus vê se nós se arrependemos ou não, ou foi simplesmente para maquiar o pecado. Deus tem misericórdia. Deus pode te chamar no arrebatamento da igreja ou na chamada particular. Deus da glória. Então Deus, ele vê tudo, não tem como. Então essas igrejas são períodos. E no céu, olha que Apocalipse capítulo 21 vai falar lá, ó, não haverá mar, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá dor. Aleluia. Não haverá dor. Glória Essa semana, na quinta-feira, minha esposa chegou em casa, aí foi usar o banheiro, daqui a pouco eu vejo ela gritando. Estava gritando, eu falei, o que foi? Gritando. De repente, estava gritando de dor. Aí expeliu uma pedra. Então, lá no céu não haverá mais isso, lá vai ser gozo, paz e alegria. Aleluia. Qual você escolhe? Deus, no inferno, a tormento, a perturbação, eis-nos aqui. o fogo lá não se acaba, sofrimento eterno. Qual você escolhe? Grande Deus. Não haverá mar, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá maldição, não haverá noite, não haverá morte. Aleluia. A morte, o inferno, o falso profeta, a besta vai ser lançado no lago de fogo ardente. Grande. E no capítulo 21 vai ser glória eterna com os santos. Se você ler lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: ao que vencer, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então há uma promessa para mim e para você. Glória a Deus. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Mas você tem que perseverar até o fim. Aleluia. Porque vai vir tentações sobre você, sobre nós. Mas se você estiver alicerçado na palavra, por isso que é como nós estamos todo domingo aprendendo a palavra de Deus. O apóstolo Pedro disse que nós temos que conhecer ao Senhor, crescer no conhecimento e na graça. Não adianta você ter graça se você não tiver conhecimento da palavra de Deus. Como você vai ensinar se você não está aqui para aprender a palavra de Deus? Conhecimento e graça. Então, ao que vencer. Aleluia. Então, Deus está prometendo para nós. E o céu é real. Glória. Vamos para Lucas. Desculpe, não é Lucas, é João. Então eu falei aqui de promessa. João 14. Em João 14 vai ter lá 7 promessas para nós. Evangelho de João, discípulo do amor. Evangelho de João 14 vai dizer para nós lá. Deus, ele promete para nós. Veja bem, um lar, ele promete uma reunião de paz e alegria. Grande Deus. João 14:2, João 14:3, realizações, João 14:12. Ele promete para nós recursos, João 14:6. Ele promete um legado, João 14:22. Ele promete alegria, João 14:28. 7 promessas que Deus dá para o seu povo, para nós, se você perseverar
até o fim. Grande Deus. Deus disse para Daniel, capítulo 12 a seguir: Daniel, tu porém vai até o fim. Aquela multidão que saiu do Egito, só 2 conquistaram a terra. Só 2 conquistaram a terra. Daquela multidão, daquelas 6.000 almas que saíram de lá do Egito, junto com Moisés, só 2 que alcançaram a terra prometida. E nos tempos que nós estamos vivenciando hoje, não é diferente. Por quê? Porque no caminho nós vamos encontrar barreiras, como nós estamos aprendendo na escola dominical. Murmurações, Deus sempre ajudando, multiplicando, curando, libertando, e o povo de Deus sempre estava murmurando contra o seu líder. Então, os 2 lá, Caleb e Josué, eles alcançam a terra prometida. Mas quando eles estão dentro da terra prometida, principalmente Caleb ainda com seus 85 anos vai lutar contra gigantes. Grande Deus. Mas eles perseveraram. E nós estamos perseverando nesse caminho para alcançar o céu, Canaã celestiais? Estamos perseverando? Estamos rejeitando o pecado que está diante de nós? Está às nossas vistas? E o inimigo das nossas almas, ele coloca pratos, coloca artimanhas para tentarmos a nós não conseguimos entrar no céu. Se ele fez isso com Jesus, imagine com nós. Verdade. Quando Jesus ele vai para o deserto, Jesus está passando um período de 40 dias, mas ele vai tentar Jesus. Olha, se você é o Filho de Deus, transforma esses pães em pedra, querendo tirar Jesus do foco da presença. Imagine nós, queremos nos tirar desse caminho maravilhoso que é o céu, lugar de alegria, lugar de gozo, lugar de paz, aonde você não vai mais precisar ir ao médico, aonde você não vai mais precisar mais de nada, porque tudo lá reina o Senhor. E o Senhor quer que eu e você estejamos lá, porque Ele falou só: vou para o Pai e vou preparar moradas. E o Senhor, Ele está voltando. Aleluia. Nós precisamos estar preparados para esse dia. Então, as 7 promessas. Em casa, você pode ter essas 7 promessas, está registrado no livro de João, ou no Evangelho de João. Então, qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito de você estar aqui nesta noite? É de glorificar a Deus, é louvar ao Senhor, porque Ele te salvou, Ele te remiu, Ele tirou você de lá do mundo e trouxe para a sua maravilhosa luz. Agora nós, como servos de Deus, que estamos trilhando nesse caminho, vamos ajudar aquelas pessoas que ainda não conhecem o Salvador, o Messias, o Yeshua, porque Jesus está voltando. Aleluia. E aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus, que não conheceram a Jesus, certamente ela vai para aquele lugar de tormento e aflição, aonde que Jesus não pode mais fazer nada por você, porque você escolheu esse caminho. Então, existe um propósito para a vida, nesta vida. Primeiramente, é servir a Deus. Está lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Ele fez uma escolha. Olha, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele tinha um propósito, que nessa noite nós temos um propósito.
servir ao Senhor com alegria, porque o Senhor está voltando. Ah, mas pregador, você não sabe o que eu estou passando. Todos nós passamos por um momento difícil. Todos nós. Nós não estamos isentos de passar por momentos de aflição. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Bom ânimo. Então, quando nós temos bom ânimo, como Josué, ele falou: não, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Só você tinha alegria. No Salmo 84 ele vai falar assim: ó, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Rei meu, Deus meu. Aí ele fala assim: era preferível estar na tua casa do que outra parte mil. Então ele preferia estar na casa do Senhor do que em outro lugar. Então, por quê? Porque tinha alegria de servir ao Senhor. E quando nós buscamos o reino de Deus, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vai falar de buscarmos o reino de Deus. Nós temos que buscar constantemente o reino de Deus, porque o fim está próximo. É Deus. Quando você vai estudar a história da igreja, você vai aprender uma coisa: que o nosso calendário, que é chamado calendário gregoriano, ele está errado. Ele não bate, não confere. Por quê? Porque um homem, um monge da igreja católica, ele tentou reorganizar o calendário e na verdade ele não conseguiu. O nosso calendário, ele está atrasado. Nós estamos no ano 2028. Então, quando Jesus nasceu, houve um acontecimento histórico no mundo. Então, a partir dali, esse monge, ele reorganizou o calendário. Mas o tempo estava passando, passou 4 anos. Então, o nosso calendário está atrasado. Não estou querendo colocar medo em você aqui, não. Mas os acontecimentos que os irmãos estão vivenciando, tudo isso leva a crer que Jesus está voltando. Aleluia. Israel é o relógio de Deus. Maranata, Senhor. Quando você olha para Israel, você está olhando para o relógio de Deus. Os acontecimentos sobre Israel é que Jesus está voltando. No ano de 1947, essa profecia lá em Ezequiel, ela se cumpre. Israel se torna nação. E a partir dali, os acontecimentos sobre a igreja e sobre Israel, os irmãos estão vendo aí no noticiário. Então Jesus, ele está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Buscar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Fazer a vontade de Deus. Quantos não mais estão mais fazendo a vontade de Deus? Fazendo a vontade do homem, querer agradar o homem. É Deus. Aqui você agrada o homem. Eu quero ver como chegar no dia do grande trono branco. Grande Deus. Vai aparecer lá a sua vida lá. O que você fez e o que você não fez. As suas obras. E isto é real. Aleluia. Mas se nós estivermos enquadrados de acordo com a palavra de Deus, estamos isentos de passar por um juízo do grande trono. Completar a carreira com alegria. Tornar semelhante a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Tornar semelhante a Cristo. Como eu posso ser semelhante a Cristo? É fazendo a vontade
de Deus, fazendo a vontade do Espírito Santo. Quando vir algo para você fazer, algo errado para você fazer, não vou fazer. Quando o pecado vir à porta dos seus olhos, o Senhor me guarde, porque fazendo assim, você está caminhando para o céu, nessa jornada que é difícil, não é fácil, mas se você estiver com Cristo, você vai ser feliz nessa jornada, porque lá o povo do deserto, eles não conseguiram ir até a terra prometida por não guardar a palavra, e não guardando a palavra, permaneceram no caminho. Então, permanecer em Cristo produz. Você tem que produzir. Lembra quando Jesus olhou para aquela figueira? Jesus estava com fome. Quando ele olhou para a figueira, opa, lá tem fruto. Chegou lá, não tinha fruto. Então você tem que produzir frutos. Está lá em João 15:5. Frutos espirituais. Frutos espirituais. Quando você está em Cristo. Quando você está em Cristo, você tem lá oração, João 15:7. Quando você está em Cristo, você tem paz. Eu vos dou a paz, não como o mundo dá. O mundo hoje vive uma falsa paz, mas a paz que Jesus dá, ela é eterna, soberana. Ela te tranquiliza no momentos de aflições. A paz, ela te traz vida nova. 2 Coríntios 5:17. Vida nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Traz justiça. Filipenses 3:9. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Aleluia. E todas essas coisas, elas só serão conosco se nós estivermos na presença do Senhor. Se você não estiver na presença do Senhor, mas eu estou na igreja, estou orando, mas se você não fizer de coração, ou você fazer algo por fazer por obrigação, Jesus conhece o seu coração. Amém, Jesus. E o céu vai ficar no mais distante de você. Então, o céu, ele foi preparado para mim e para você. Quando o homem, o casal ali pecou, Deus, ele providenciou um cordeiro. Foi cantado aqui, o cordeiro e o leão. Ele preparou, ele matou um cordeiro e ali vestiu o casal, cobriu a nudez do casal. Então, antes da fundação do mundo, Apocalipse capítulo 1 e 8, antes da fundação do mundo, na sua, como foi falado aqui de manhã, na sua onisciência, Deus preparou um cordeiro para a salvação daquele casal. Porém, as consequências vieram sobre o homem e sobre a mulher. O homem, ele ia trabalhar, ia derramar suor do seu rosto. A mulher, ela ia ter filho com dor. A terra ia produzir espinho. Tudo isso por causa do pecado. Mas Deus, ele providenciou. Quando você vai para a história de Noé, Deus ali avisou Noé, mandou Noé fabricar uma arca. E aqueles que não entraram na arca não se salvaram, morreram. Mas aquele que ouviu a palavra, que foi Noé e sua família, foram salvos. A arca é Jesus. Vamos entrar nesta arca.
falando simbologicamente, vamos aceitar Jesus, vamos estar com Cristo, porque Jesus está voltando. Amém, Jesus. Então, o erro do nosso calendário faz nós refletir um pouco que Jesus, ele está voltando. Alguns anunciaram aí que Jesus viria, mas o dia, a hora, ninguém sabe. Mas quando a trombeta tocar, aonde nós vamos estar? É Deus. Jesus, ele fala isso: olha, e verás o sinal, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Se no campo um tiver lá no telhado e o outro tiver embaixo, não vai ter como. Vai ser no abrir e piscar de olho. Você consegue medir a piscada do seu olho? Vai ser assim o arrebatamento da igreja. Aleluia. Aquelas pessoas que brincaram de ser cristão dentro da igreja, aquelas pessoas que brincaram de ir para a igreja, de servir a igreja, de carregar a Bíblia, porque qualquer um carrega a Bíblia, qualquer um pode usar um paletó, mas Deus, ele conhece. Salmo 139. No Salmo 139, se você não ler em casa, não tem como se esconder da presença do Senhor. Aleluia. O Senhor, ele já tem preparado, não para mim, não para você, o inferno. O inferno era para aquelas pessoas que desobedeceram a palavra do Senhor. Quando nós desobedecemos ao Senhor, se nós não nos arrependemos de todo o nosso coração, o nosso destino nós já sabemos qual que é. E muitos estão indo para lá. Mas se nós tivermos consciência, que a igreja tiver consciência, eu e você, vamos aqui proclamar esse evangelho de paz, alegria, mas também existe renúncia. Evangelho sem renúncia não é evangelho, é apenas um disfarce. É apenas um disfarce que você coloca no terno, que você carrega uma Bíblia. Mas o Deus que eu sigo, o Deus que você serve, é o Deus que nada escapa dos seus olhos. Aleluia. Nada escapa da sua presença. Glória a Deus. Jesus uma vez estava na Santa Ceia. Eu gosto muito dessa passagem, porque ele falou para Judas: Judas, o que você vai fazer, faça logo. Nas minhas palavras, você está enrolando por quê? Você está enrolando porque o que você vai fazer, faça logo. Porque eu já tive um encontro com o Pai lá no Jardim das Oliveiras, e eu senti o peso da humanidade, que é o pecado. Ele começa a orar ao ponto que o seu suor tornou-se gotas de sangue. Deus amado. Por quê? Por causa do meu pecado e do seu pecado. No Salmo 42 estava falando assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava tanto, levantou contra o meu calcanhar. Então Deus, naquela hora da Santa Ceia, ele sabia que Judas ia o trair, mas por amor a Judas, por amor ao pecador, por amor a mim, para você, ele deu a chance para esse homem, para que ele se arrependesse. Ele não se arrependeu. É Deus. Foi falado nessa manhã. Nós vemos também Pedro. Pedro falou uma vez, certa vez: Jesus, não é como que o Senhor vai para a cruz, sai dele, Satanás. Mas Pedro, em certo momento, se arrependeu do seu coração. Eu
menti para o mestre. Eu não quis assumir que Jesus era o meu Salvador naquela hora. Você conhece? Não conheço. Você conhece? Não, nunca vi. Nunca vi. Deus. 3 vezes ele negou a Jesus. E muita gente está na igreja negando a Jesus. Tem misericórdia. Cuidado. Cuidado. Jesus está ali. Cuidado. Não brinque com Deus. Grande Deus. Brincar com Deus tem consequências. Brincar com Jesus tem consequências graves. Não falo aqui para te amedrontar. Falo, se você ler a palavra, você vai ver o que aconteceu com Davi. Perdeu seus 4 filhos, perdeu seu reino foi dividido. Seu reino foi dividido. Por quê? Porque quis enganar a Deus. Com Deus ninguém engana. Cuidado. Então, que nós possamos estar preparados para subir com a igreja. Olha a noiva de Cristo. Olha aquela parábola. Aí é uma parábola. Que aquelas 5 não guardaram o azeite. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Não guardaram. E o noivo veio e aquelas noivas ficaram. Eu creio que você não quer ficar. Já pensou uma noiva está lá no altar esperando o noivo e o noivo não vem? Que decepção para ela e para os convidados. Imagine, o noivo vem e você não subir, ficar aqui aguardando os acontecimentos do Apocalipse, aonde a morte vai ser tirada, você vai se jogar de um prédio para outro, você vai se jogar de frente de um trem ou debaixo de um carro e você não vai morrer. A morte foi tirada. Então, nós possamos vigiar, porque o céu é eterno e o inferno também é real. Nós possamos ter a consciência que Ele está voltando. Noé anunciou: olha, vai vir dilúvio, vai vir o dilúvio. O dilúvio está vindo. Você está doido, Noé? Não chove. Deus falou para mim: vai mandar o dilúvio sobre essa terra. Você está doido? Para que essa construção aí? Para que essa arca aí? Não chove. Na verdade, naquele tempo não chovia. Produzia um orvalho que regava a terra. Mas o dilúvio veio. E aquelas pessoas não se salvaram. Jesus está voltando. Ele é a arca que quer que todos se salvem. Mas para que todos se salvem, é necessário estar enquadrado na palavra. Se você não estiver enquadrado na palavra, você vai ficar. Misericórdia, Senhor. E lá no céu não tem padrinho. É só você e Deus. Não adianta, não tem padrinho. É só você e Deus. Aleluia. Você escolhe. E um homem, lá em Atos dos Apóstolos, Herodes, só porque ele não glorificou a Deus, ele foi comido de bicho. O verme comeu todo o seu corpo, porque não deu glória a Deus, porque não reconheceu que Deus ele é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Deus Grande está, Deus. Ele é soberano. Ele conhece a cada um de nós. Amém, Jesus. Ele conhece o nosso levantar. Salmo 3. Ele conhece o nosso deitar. Glória a Deus. Ele conhece aquilo que nós, antes de nós proferirmos qualquer coisa, Ele nos conhece. E hoje, Ele quer nos abençoar. Efésios capítulo 2, com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aleluia. Ele quer nos abençoar. E essa bênção
é a glória. Aí Apocalipse capítulo 22 vai se cumprir na minha e na sua vida, porque nós demos crédito à sua palavra. Nós ouvimos a palavra que o céu é tormento, o inferno é tormento, o céu é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Lá não vai ter divisão, lá nós vamos cantar glória, 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 Aleluia. glória, Santo é o glória, Santo, 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 santo é o Aleluia. seu nome. Glória, Bendito glória, Deus. glória, Aleluia. glória, Santo, santo, glória, Senhor. glória, Aleluia. santo, Glória. santo. Os 24 anciões estarão para lá. A igreja está lá. Você está lá cantando um hino, qual quem sabe, a qual ninguém também vai saber quem vai reger, mas nós estamos lá cantando, salmodiando ao Senhor, que Ele é santo. Aleluia. Isaías, santo, 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 Kadosh, Ele é santo, o leão da Judá está aqui para governar. Santo é o Senhor dos exércitos, santo é o Senhor, santo, e Ele requer de mim, de você, santidade. Diz lá na carta dos Hebreus, nós temos que buscar a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E lá em cima nós estamos lá, participando dessa ceia maravilhosa com o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Digno de honra, digno de louvor. Então, lá você vai participar, vai beber da água da vida. Aleluia. Lá você vai encontrar seus entes queridos, Oh, Deus seu pai, sua mãe. Glória. Lá você vai conhecer Abraão, Santo, que ele disse uma vez, certa vez, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Eu sou o Alfa, Glória. o Ômega. Santo é o A Senhor. palavra Alfa no grego é a primeira palavra Aleluia. no alfabeto. Ômega é a última palavra. Deus Ele está dizendo assim: olha, eu sou o princípio e sou o fim. Estarei com você todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Então, para que nós tememos? Para que nós tememos? De Deus. Ó povo meu. Mas às vezes vem as aflições do dia a dia. Queremos nos afastar dessa glória. Mas eu te digo, essa glória, vamos estar lá. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Que nós possamos a meditar que o céu é real, Aleluia. o inferno também é real. Bendito é Nós o vamos Senhor, meu pedir Senhor. graça ao Senhor, Sim, meu que o Deus. Senhor nos guarde, para que nós possamos estar nesse grande evento. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.